Olá, tudo bem? No último vídeo, nós conversamos sobre a necessidade de tentarmos conjugar para uma carreira saudável aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que o mercado está disposto a pagar. E a carreira ideal, de fato, é essa: é juntar aquilo que eu gosto com aquilo que eu sei e que o mercado está disposto a pagar. Só que a verdade que se impõe, a realidade do mercado de trabalho aí fora, às vezes não nos possibilita realizar o encontro perfeito entre o que eu gosto, o que eu sei e o que o mercado está disposto a pagar. Que seria o ideal, é a interseção entre esses três círculos. Eu gosto de fazer, eu sei fazer e o mercado está disposto a pagar. Se eu trabalhar com isso, com certeza eu serei uma pessoa mais feliz, mais produtiva. Só que, primeiro que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que entram no mercado de trabalho pela porta da necessidade. E tá tudo bem, é isso mesmo, não tem problema nenhum. O fato é que a maioria de nós começa a trabalhar a partir de uma necessidade pessoal. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso me alimentar, eu preciso estudar, então eu preciso trabalhar para pagar essas coisas. E quando a gente vai para o mercado de trabalho por uma necessidade, principalmente quando a necessidade é urgente, a gente não tem tempo de ficar escolhendo carreira, de primeiro fazer um curso, depois fazer uma pós-graduação, depois se especializar, aprender um terceiro, um segundo, um terceiro idioma. Então a gente vai para a primeira oportunidade que aparece, obviamente, dentro dos nossos próprios limites. E aí, dentro daquilo que o mercado está nos oferecendo e que a gente acabou aceitando por uma necessidade maior, a gente muitas vezes encontra alguma coisa que a gente até sabe fazer razoavelmente e que o mercado está disposto a pagar, mas às vezes está muito distante daquilo que eu gosto de fazer. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse ponto para que hoje a gente fale um pouquinho a respeito do desenvolvimento de hard skills e de soft skills. Hard skills e soft skills são competências técnicas e competências comportamentais. Aquilo que a gente chama de soft skill é o que faz a gente ter competências humanas, competências sociais, competências de comunicação. E hard skills são as competências que a gente consegue colocar no currículo. É muito comum a gente ouvir de profissionais de RH, principalmente de empresas de grande porte, que as pessoas, os profissionais são contratados pelas hard skills e demitidos pelas soft skills. O que é isso? Eu contrato a pessoa pelo currículo, coloco ela para fazer um tipo de atividade, ela não dá conta de realizar aquela atividade porque lhe falta habilidade de gerenciar equipe, lhe falta habilidade de comunicação, lhe falta habilidade para lidar com situações de improviso. Então, a pessoa é contratada pelas hard skills e é dispensada da empresa pelas soft skills. O que lhe falta? Soft skills. Acontece que, vamos supor que eu estou numa empresa trabalhando. Eu estou ali numa empresa de tecnologia. Uma empresa de tecnologia é uma empresa que baseada está na incerteza, tudo muda o tempo inteiro. Na incerteza que eu falo é na incerteza da estabilidade dos processos. As coisas, normalmente, em empresas de tecnologia, mudam muito mais rápido do que em indústrias que produzem uma peça de metal, uma peça de plástico. Só que, de fato, tudo está mudando muito rápido no planeta. Só que tem empresas que mudam mais rápido. Imaginemos que eu esteja numa empresa dessas que a necessidade de mudança é quase que constante e eu tenha dificuldade para lidar com mudança. Eu preciso fazer um esforço para tentar desenvolver essa soft skill, que é essa habilidade de lidar com a mudança, com o novo, com o diferente constantemente. Fred, mas isso não é uma contradição em relação àquilo que você falou na primeira parte do último vídeo, que a gente não consegue mudar características muito íntimas de nós? O fato é que realmente a gente não vai ter muita facilidade para mudar os traços de personalidade. Só que a relação com, por exemplo, a agilidade e o fluxo de mudanças tem muito a ver também com habilidades e com atitudes. Lembra o que eu falei na semana passada do chá? Conhecimento, habilidade e atitude? Hoje o chá já é, vamos dizer assim, apesar de não ser uma coisa ultrapassada, já é um tanto não moderna. O que tem de mais moderno em relação a essa sigla é o char, acrescentando um R no final. Conhecimento, habilidade, atitude e resultado. É importante que a gente tenha conhecimento, habilidade, atitude e resultado para que a gente seja a pessoa que a empresa vai contratar pelo hard skill e vai manter na empresa pelo soft skill. Pode ser que eu tenha dificuldade para lidar com a mudança constante, mas dentro das competências relacionadas a conhecimento, habilidade e atitude, eu vou sim conseguir promover mudanças. Por que é importante ter uma carreira saudável, mesmo que não seja a carreira ideal para mim? Porque a única maneira
E vejam bem, segura aí, se você dormiu até aqui no vídeo, pega essa parte que é a parte mais importante. A única maneira de você conseguir fazer a junção, o casamento perfeito entre aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe fazer, ou seja, o mapa das preferências e o mapa das competências, com aquilo que o mercado está disposto a pagar, é se você estiver fazendo aquilo que você sabe fazer, fazendo bem feito aquilo que você sabe fazer e o mercado topa pagar. E dentro desse contexto da relação íntima entre o que eu gosto e o que o mercado está disposto a pagar, eu começar a desenvolver as competências necessárias para que eu passe no futuro a fazer aquilo que eu gosto. Por exemplo, você gosta de trabalhar com projetos. Você adora trabalhar com projetos. Só que você não tem uma hard skill que lhe permita trabalhar com projetos. Ou seja, você não tem uma faculdade que lhe conecte com a questão dos projetos. Você não tem uma pós-graduação, um MBA. Vamos supor que na empresa que você trabalha, todos os projetos são realizados em parceria com a matriz que é americana. Você não sabe falar inglês. Você precisa falar inglês para ir trabalhar junto da equipe de projeto, cujo relacionamento com os americanos que fazem parte da matriz é muito intenso. Então você precisa desenvolver essa hard skill. Você precisa desenvolver competências relacionadas a especializações técnicas que são necessárias, mais uma vez, para lidar com essa realidade. Mais uma hard skill. Como é que você aprende a falar inglês? Pagando para alguém te ensinar. Como é que você realiza um curso, uma MBA, uma pós-graduação no campo das competências que lhe faltam do ponto de vista técnico para você aprender a lidar bem com o projeto? Pagando um MBA numa faculdade, numa universidade de qualidade. Então você só vai conseguir fazer aquilo que você gosta, juntando com aquilo que você faz, realizando aquilo que o mercado está disposto a pagar, se você estiver ganhando dinheiro para desenvolver as suas hard skills, aquelas que você não possui, para realizar aquilo que você gosta de fazer. A questão é que muitas vezes a gente fica tentando terceirizar algumas responsabilidades. Às vezes a gente acredita que a responsabilidade pela boa formação é do papai, é da mamãe, é da escola, é da empresa que a gente trabalha. E num universo ideal, sim, todos teriam a responsabilidade de ajudar na formação do cidadão ideal e do profissional completo. Só que a gente trabalha com o que a gente tem. A gente precisa aprender a trabalhar com o que a gente tem. E aquilo que a gente tem na mão é um ambiente em que nossos pais têm desafios difíceis a serem vencidos, nossa educação tem muitas fragilidades a serem superadas e as empresas têm tantos desafios, mas tantos desafios para manter liquidez, para manter as contas em dia, para ter um bom caixa, para se atualizar frente a um mercado tão diverso e tão complicado que não dá para a gente ficar esperando que os outros façam por nós aquilo que nos compete. E neste caso, especificamente, se você deseja fazer aquilo que você gosta, junto com o que você sabe fazer e receber bem por isso, você precisa desenvolver suas hard skills, suas soft skills. Não adianta ficar terceirizando as suas conquistas, pensando que se mudar de empresa os seus problemas vão acabar, porque na verdade, a maioria das empresas tem características muito semelhantes, tem desafios muito semelhantes. E por mais bem organizadas que sejam, por mais que elas desejem fornecer a nós aquilo que nos ajude a crescer profissionalmente, mesmo no caso das melhores empresas, pega lá a relação das 500 melhores empresas para se trabalhar, mesmo e principalmente dessas 500 melhores empresas para se trabalhar, se nós não fizermos a nossa parte, que é o desenvolvimento das nossas competências, a empresa não vai fazer a nossa parte. E o ideal é que a gente trabalhe com o que a gente tem na mão. Mas, Fredson, falar é fácil, o difícil é colocar tudo isso em prática. Na verdade, eu não concordo tanto que falar é tão fácil assim, porque tem muita gente que gostaria de se comunicar muito bem e não tem as habilidades, as competências necessárias para isso. Mas, de fato, colocar tudo isso que eu estou falando em prática não é fácil. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Com 14 anos eu era ajudante de pedreiro. Aquele garoto que fazia massa, carregava o bloco, preparava o concreto, ajudava a transportar o entulho, carregar de um lado para o outro, ficar enchendo o caçamba. Esse era eu. Com menos de um ano eu me tornei pedreiro. Antes de fazer 18 anos, eu já tinha mais de 15 pessoas trabalhando para mim. Assim que eu fiz 18 anos, abri minha primeira empresa, me tornei um construtor de relativo sucesso. Sucesso por quê? Porque eu alcancei aquilo que nunca imaginava ter alcançado. Durante esse processo, fui buscar minha formação acadêmica, me formei academicamente, fiz pós-graduação, fiz MBA e continuo estudando muito. Hoje eu sou professor de oratória, dou aula de diversos outros temas no campo da gestão de carreira, da administração, do empreendedorismo e tenho essa história que me permite, com toda a convicção, dizer para vocês que dá sim.
dá para a gente fazer muito mais e muito melhor com os recursos que a gente tem. Obviamente que se a gente vivesse num ambiente perfeito, a gente conseguiria muito mais. Mas o que que dá para fazer com aquilo que eu tenho? Quais são os voos que eu consigo alçar com as asas que eu tenho? O que que eu consigo realizar com aquilo que eu tenho à minha disposição? É isso que você tem que pensar. Por quê? Porque a gente tem que parar de lutar por uma situação coletiva melhor? Não. A gente pode continuar lutando por uma situação coletiva melhor. No entanto, enquanto essa situação coletiva melhor não se impõe, não se apresenta, a gente vai ficar em que situação individual? É essa que é a pergunta. Basicamente essa que é a pergunta. O que que você quer para você? Ah, eu quero isso. O que que você está disposto a fazer para alcançar aquilo que você quer? Cabe a você. Então eu incentivo sempre as pessoas, estudem, se empenhem, desenvolvam os próprios potenciais, disciplinem a própria vida. Motivação é importante, mas motivação só é importante para começar. A motivação te ajuda a iniciar muitas coisas. Só que o que a gente encontra de pessoas com iniciativa, muita iniciativa e pouca acabativa, não está escrito no gibi. O importante é que a gente, depois da motivação que nos leva a começar a fazer algo que ajude a transformar a nossa vida, a gente precisa de muita disciplina, de muito empenho, de muito foco. Isso sim transforma a nossa vida. A motivação só ajuda a começar. É o foco, é a disciplina, é a perseverança que faz a gente continuar. Então você consegue. É só ter motivação para começar, disciplina para continuar e foco para não perder a direção. Sobretudo, empenho para continuar até o fim.